Hoje a voz está melhor para pregar, né? Com a voz rouca, não fica mais autoridade. Diz assim a palavra do Senhor. Todos colocar? Diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejam aqueles que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta aos seus pintinhos, debaixo das suas asas, e vós não quiseste. Eis que a vossa casa ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis até que venhais a dizer: bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Feche seus olhos. Senhor, meu Deus, soberano e eterno Pai, entramos em Tua presença nesse momento, Pai, para que o Senhor possa falar ao nosso coração essa noite. Meu Pai, existem verdades que nós ainda não conhecemos. A Tua palavra diz, meu Deus, que existem mistérios que ainda não nos foi revelado. Mas a Tua palavra ainda diz, Pai, que é a Tua vontade que nós venhamos conhecer os mistérios, entender, meu Pai, o Teu desejo para as nossas vidas, o Teu desejo para conosco. Por isso, meu Deus, entramos em Tua presença essa noite, como acabamos de falar nesse louvor que nós cantamos, para que o Senhor nos leve até a sala do trono, para que nós recebamos, meu Pai, diretamente de Ti, mistérios, o sobrenatural, para que nós venhamos, meu Pai, nos tornar parecidos com o Senhor. Espírito Santo, revela no nosso coração aquilo que o Senhor deseja. Nesta igreja o Senhor tem liberdade para falar. Nesta igreja o Senhor pode agir como o Senhor quiser. Nós queremos ouvir a Tua voz. Nós desejamos ouvir a Tua voz. O nosso coração deseja ouvir a Tua voz. Então fala conosco, ó Deus. Fala conosco. Meu Senhor Jesus, amado e amo, te amo, Senhor. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Vamos entrar nesse momento, dá vontade de parar, né, pastor? Você começa a ter aquele momento com Deus, aquela tranquilidade, e você sente que o Espírito Santo começa a te guiar para regiões celestiais. O Espírito Santo começa a te mover para lugares onde você não é acostumado a ir. E aí você não sente vontade mais de voltar a esses lugares. Mas eu quero que essa noite você preste muita atenção na palavra que o Senhor colocou no meu coração. E eu tenho certeza que essa palavra vai falar muito com você. Peço que você não se assuste, porque tudo que vem de Deus é bênção para nossas vidas. Quem crê nisso? Quem vai ficar comigo até acabar o culto? Glória a Deus. Quando eu li essa passagem, eu vi que não é algo fácil de se dizer. Jesus está diante de todo o povo escolhido por Deus, religiosos que conheciam a palavra de Deus. E ele começa a olhar para esses homens instruídos na lei, instruídos na palavra. E ele começa a fazer algumas advertências para essas pessoas. E em dado momento ele fala assim para ele: ai de vocês que colocam jugo pesados para as pessoas. Ai de vocês que fazem isso. Ai de vocês que fazem aquilo. Todo o povo em volta começa a olhar para Jesus de uma forma diferente, pastor. Porque eles falam assim: quem tem coragem de se levantar contra uma autoridade? E Jesus estava falando contra aquelas autoridades, porque toda autoridade estava nele. De repente, quando todo o povo está parado olhando para Jesus, ele pega e fala assim: isso não é somente para eles, não. Isso também é para vocês. E ele fala assim: Jerusalém, Jerusalém, Jerusalém que mata os profetas e que apedreja aqueles que foram enviados por vocês.
Quantas vezes eu quis ajudar cada um de vocês, mas vocês não quiseram. Vocês rejeitaram. Sabe o que eu quero falar com você essa noite, meu querido? Existe algo que está acontecendo no meio das igrejas hoje em dia, e isso é algo muito perigoso. Pessoas dentro da igreja, pouco a pouco, sem perceber, estão perdendo a salvação. E é sobre isso que o Senhor pediu para falar com vocês essa noite. Sem perceber, estão perdendo a sua salvação. Quando Jesus fala isso com os seus discípulos, Ele começa a falar sobre a sua volta, que em breve Ele viria buscar a sua igreja, e que essa igreja deveria estar preparada para ter um encontro com Ele. Quando os discípulos chegam para Ele e falam assim: Senhor, nos esclarece melhor essa história, como que vai acontecer isso daí? Quando vai acontecer isso daí? Jesus olha para ele e fala assim: senta aqui comigo. Todo mundo senta em volta dele. E ele diz assim: no final dos tempos, muitos sinais vocês irão ver, nos céus e sinais da terra. E aí ele diz assim: haverá terremotos, guerras, fome, pestes. As pessoas vão odiar uma a outra. Os discípulos olham para Jesus e eles falam assim: e agora? O que será de nós? Jesus olha para eles e fala assim: peraí, não se assusta ainda, porque ainda não é o fim. Aí ele diz uma palavra que, se você analisar bem como está acontecendo em nossos dias, algo vai se mover dentro de você. Jesus fala para ele assim: olha, mesmo levantando reino contra reino, nação contra nação, mesmo havendo fome, peste, acontecendo todas essas coisas, ainda não é o fim, porque existe uma coisa que precisa acontecer para que o fim venha sobre as pessoas. Aí ele diz assim: e o evangelho do reino será pregado em todas as nações, aí virá o fim. Nunca a palavra de Deus foi tão falada como em nossa época. Nós já vimos guerra, reino contra reino, nação contra nação. Ouvimos falar de fome o tempo todo. Pestes, vira e mexe, acontece uma ou outra, que se levantam em torno do mundo todo. Todos nós estamos acompanhando isso, não é verdade? E aí, qual foi a última coisa que ele falou? Que precisa acontecer para que ele venha. Aí ele disse assim: ó, e o evangelho do reino será pregado em todas as nações, aí virá o fim. Meu querido, sabe o que eu quero que você coloque no seu coração? Nosso Deus está dando um jeito de pregar o evangelho dele em todas as nações. Embora as pessoas digam que existem muitos lugares que não foram alcançados pela palavra de Deus, o nosso Deus está dando um jeito de levar o evangelho dele a todas as nações, porque o fim está chegando, o momento de se encontrar com ele está chegando. Você vê os muçulmanos que como doido, que é acostumado a pegar as pessoas, cortar o pescoço, fuzilar. Eu ouvi um relato há um tempo atrás, que em uma cidade, alguns missionários foram para aquela cidade para pegar Jesus para aquele povo. E quando eles foram passando um filme para aquelas pessoas sobre a crucificação de Cristo, alguns daqueles muçulmanos começaram a chorar. E aí o missionário falou assim: eu acho que eles são movidos pelo filme, pelo que está acontecendo ali. De repente um deles falou assim: eu conheço esse homem. E aí ele parou e falou assim: peraí, mas nunca ninguém veio aqui pregar o evangelho. Nunca ninguém veio nessa cidade falar de Jesus. Como que você conhece esse homem? Ele disse assim: ó, 2 semanas atrás ele estava andando por aqui e pregando sobre essa nação, e pregando que o reino de Deus estava vindo, pregando que o reino de Deus estava próximo. Aí eu lhe pergunto: como você pode explicar isso? Como você pode explicar um negócio desse? Porque uma coisa eu falo para você: mesmo aquele povo sendo louco do jeito que eles são, eles também fazem parte da herança de Deus, e a palavra seria pregada a eles.
E o Evangelho está chegando para eles. Meu querido, mas o que eu quero que você coloque no seu coração agora é que o Espírito Santo ele está se movendo de uma forma que ele está alcançando pessoas de todas as classes sociais. Vira e mexe, você vê, artista de tal se converteu, cantor de tal se converteu, o cara de sucesso, o cara fazia isso, o cara fazia aquilo, de repente se converteu e se entregou a Cristo. Ultimamente viu daquela modelo, né? Que ficou em coma, a perna dela estava cheia de buraco, de pus, ela ia morrer, estava desenganada. Agora ela foi curada, se converteu. E ela fala na TV o testemunho dela, ela fala assim: enquanto eu estava no leito de morte, eu via espíritos que vinham me buscar, e eu falava para Deus: tenha misericórdia de mim, tenha piedade de mim. E aí ela diz assim: ó, a oração da minha mãe que me livrou, porque ela estava do lado da minha cama. Ela não sabia que eu estava vendo aqueles espíritos, mas ela falava o tempo todo assim: Senhor, por favor, não deixe minha filha partir sem te conhecer. Não deixe ela ir sem te conhecer, Senhor. Eu não quero que ela vá para o inferno. Eu não quero que ela pereça. E ela foi salva. Ela não se muito dela na TV em tantos lugares. Aí eu me pergunto, pensa comigo, quantas pessoas no meio dela, que andam com ela, são do nível dela, da onde ela frequenta, vendo esse testemunho, não serão alcançados pela palavra de Deus. Antônio Marcos, isso, pessoal, sabe que alguém conhecia? Eu não conheço. Casado com Vanusa, né? Vanusa. Esse cantor, ele contraiu uma doença na época. E ele comprou uma igreja. Aceitou Jesus, se batizou. Só que ele não foi curado daquela enfermidade, ele morreu. E aí eu quero que você pense comigo uma coisa, para você entender aquilo que eu quero te dizer. Ele foi para a igreja, ele era famoso, né? Acredito eu, ele era famoso. Se ele convertido fosse curado, quantas pessoas aceitariam Jesus naquela época? E aí de repente você se perguntou assim: não é da vontade de Deus que todo mundo seja salvo, se converta, né, pastor? Não podia aproveitar uma baita oportunidade daquela para poder evangelizar milhares de pessoas? Sabe uma coisa que eu quero que você coloque no seu coração? Não porque você acredita nisso no culto, mas Deus, por Ele conhecer todas essas coisas, Ele sabe as pessoas que vão ficar na presença dEle e aquelas que vão sair. E como o desejo de Deus é que uma alma seja salva, Ele preferiu levar aquele cantor, ainda que famoso, ainda que pudesse através dele converter muitas pessoas. Ele preferiu levar aquele cantor para que a alma dele fosse salva, para que ele fosse entregue aos braços do Pai. Porque para Deus não importa se a pessoa é famosa ou se ela não é, Ele sempre vai ter uma estratégia para tocar o seu coração e alcançar a sua vida. Só que o problema que tem acontecido dentro da igreja é justamente esse: as pessoas lá fora estão sendo alcançadas pela presença de Deus, as pessoas lá fora estão tendo um encontro com Deus, o Espírito Santo está falando com elas. Só que muitas pessoas dentro da igreja estão deixando a sua salvação embora. O que adianta isso? Deus está salvando lá fora, e os aqui de dentro estão começando a se perder. Quem concorda comigo? Estou falando uma besteira? É verdade, está acontecendo isso, não? E é triste isso, pastor. Nós viajamos por muitos lugares, vamos ver o dentro da igreja, as pessoas estão geladas, as pessoas vêm na igreja por obrigação. Sabe o que acontece? A pessoa chega na igreja, pastor, ela vem orar para receber uma cura, ela vem orar para receber uma libertação, ela vem orar para receber um milagre, ela vem orar para receber um bem material. Não digo que isso é errado, Deus pode e vai fazer tudo isso, mas você está esquecendo do mais importante, que é a sua salvação. Se você morrer hoje, para onde você vai? Tudo que você construiu, para onde vai ficar? Com quem vai ficar isso daí? Sabe? Eu quero que você pense comigo essa noite. Eu sei que geralmente
As pessoas não estão acostumadas a ouvir pregação assim. Mas o tempo está chegando, pastor. É necessário que nós venhamos conhecer essa verdade. Não adianta você louvar, sorrir, curtir, glorificar durante o louvor, receber aquela palavra de bênção, sair daqui rejubilante, mas depois a sua vida vazia, a sua vida, sabe, você está perdendo o mais precioso de Deus, que é a sua alma. Que serve tudo isso? O ser humano, por si só, ele tem dentro dele um sistema de defesa que ele quer fugir do sofrimento a qualquer custo. É verdade ou não é? Tudo que causa dor, a pessoa não quer. E eu não teria coragem de enfiar o dedo dentro de uma tomada, porque eu sei que quando eu vou um choque vai doer. Porque vai, eu sei que isso dói. E se dói, eu quero fugir daquilo. Só que as pessoas, querendo fugir disso, elas têm esquecido do mais importante, que é a sua alma. Sabe, meu querido, que mostra para Deus que você é realmente uma pessoa salva? É o Espírito dele habitando dentro de você. A marca de Deus é o Espírito Santo habitando dentro de você. Você viu a parábola daquelas 10 virgens? O que elas eram? Eram noivas. Não eram qualquer uma. Elas eram noivas, escolhidas. E o que aconteceu com elas? 5 delas, o Espírito Santo começou a sair. Quando chegou um momento, elas falaram assim: não estamos preparadas, vamos correr atrás do prejuízo. Mas meu, falta pouco tempo, vamos correr atrás, a gente consegue. E elas foram, e elas buscando com a sua própria força, esqueceram que o azeite, que a presença de Deus, que o Espírito Santo tinha que estar fervendo dentro delas, porque essa era a marca que as revelariam diante de Deus. E quando elas chegaram e a porta estava fechada, e elas começaram a bater naquela porta: abra a porta, eu quero entrar, abra a porta, eu quero entrar. Alguém grita lá de dentro: quem são vocês? Nós somos as noivas. Eu não conheço nenhum de vocês. E aí eu te pergunto uma coisa: quem gritou lá dentro que não conhecia elas? Quem gritou lá dentro? Jesus. Sabe, meu querido, eu quero que você coloque uma coisa no seu coração. Não é uma vez salvo para sempre. Enquanto você estiver nessa terra, você vai ter que ralar mesmo. Todo dia você vai ter que dar um jeito de manter sua salvação. E isso somente pela presença do Espírito Santo habitando em você. Se você vacilar no último instante, você perde sua salvação. No último momento, você perde tudo. Eu acho que o pastor vai ter o pastor Otávio contando na igreja lá, que o pastor que batizou ele, o pastor que pregou a palavra para ele, o pastor que levou ele ao caminho, morreu desviado numa bebedeira, caído na rua. Eu não digo, uma vez salvo para sempre? Não, não tem jeito, não. Mas sabe uma coisa que eu fico pensando aqui? Você sabe que cada culto não prega de um jeito, né? É bom que vocês já estão acostumando, né? Eu vejo aquelas partes de vez, não, cada culto é de um jeito, né? Deixa o Espírito Santo falar. O que eu começo a viajar um pouco aqui na minha mente, no meu intelecto, é que como Deus nos enxerga? Como que Deus nos vê num momento como esse? Declinando assim, caindo assim. Estou falando para todo mundo, não gente que é santo mesmo e está buscando a presença de Deus fortemente, mas existem muitos aqui dentro que não estão. E essa é a realidade. Estou mentindo? Precisa, né, pastor? Vai chegar onde se dizer isso? Só que eu começo a pensar que o Espírito Santo, como está chegando no último momento da igreja na terra, ele está começando a se mover de uma forma diferente, para que as pessoas acordem, para que as pessoas despertem. Lembra aquela música, acho que do... Saber que é a música do Nascendo na Arca, né? Desperta-me antes que anoiteça. É assim, né?
Antes que o azeite se acabe e só reste a saudade de ti, desperta-me antes que seja tarde, antes que tu vai embora e se apague a chama dentro de mim. É desse jeito, não é? Meu querido, não deixe essa chama se apagar. Não deixe o Espírito Santo sair da sua vida sem você perceber. Existem coisas que são pequenas demais para você perder sua salvação. Existem coisas que não valem a pena. Existem coisas que não vão te ajudar em nada, que não vão mudar a sua vida em nada. Isso só vai te destruir. É momento de deixar de lado tudo aquilo que te afasta de Deus, jogar para o espaço isso. Coloca Deus, Jesus na sua frente, só Ele que importa e mais nada. Só Ele, mais nada. Olha para uma pessoa, eu quero que você fale um negócio para ela. Com a autoridade que você tem. Olha para alguém, escolhe. Isso, a pessoa do seu lado, olha para ela. Fala para ela assim, olha para ela. Fala com autoridade para ela. Não, mas eu quero que você tenha autoridade que você vai falar agora. Olha para essa pessoa, dentro dos olhos dela. Se ela estiver olhando, puxa ela, faz alerta. Fala para ela com autoridade. Você vai morrer. Você vai morrer. Sangue de Jesus sem poder, né? Assim, o pastor traz o cara aqui, o cara fala que a gente vai morrer, eu vou embora desse negócio. Você entendeu isso? Sabe por que eu disse isso, meu querido? Se existe algo que causa muito medo nas pessoas hoje em dia, é falar sobre a morte, na verdade, pastor. Todo mundo acredita que aquele que está salvo em Cristo vai viver para sempre. E realmente vai lá. Mas existe uma verdade, e essa é muito importante, é que nós que estamos aqui nessa terra, embora sejamos de Cristo, não temos garantia de que nós vamos viver até a nossa velhice, de que nós vamos morrer sendo velhos. Quem tem essa garantia aqui? Alguém tem? A Bíblia dá essa garantia? Só que quando o assunto é a morte, a gente fica meio estranho, né, pastor? A gente não curte falar desse negócio. Mano, o cara fala de morte, você fala, o sangue de Jesus tem poder, ele sai do lado, né? Está amarrado, não adianta, a morte não adianta amarrar, vai acontecer. E por que a morte vai acontecer? É necessário que nós, aqueles que estamos em Cristo, estejamos preparados para esse momento. Porque quando chegar esse momento, fechando o olho aqui, a gente vai abrir o olho lá e Ele vai estar lá de braços abertos, nos esperando para dar aquele abraço gostoso. Essa é uma verdade. Essa é uma verdade. E existe uma profecia que aqui no Brasil se levantará o último avivamento que essa terra vai conhecer. Aqui no Brasil. Diz que é o país mais corrupto do mundo, um dos mais. Só que os olhos de Deus, Ele gosta de mexer com aquilo que é impossível, aquilo que é torto, né? E esse país mais corrupto do mundo, Deus, Ele olhou para esse país e Ele falou assim, ó, deste país eu vou levantar um último avivamento que esse mundo vai conhecer. Você crê nisso? Eu acredito. Eu acredito nisso. Meu querido, faz um compromisso comigo essa noite. Faz um compromisso comigo essa noite. Se entrega a Deus de verdade. Se preocupa com quem vai falar, o que vai falar. Você não deve nada para ninguém aqui, meu querido. Seu compromisso é com Cristo, Ele pagou o preço por você, Ele vai salvar sua alma. Você entrega para Ele, esqueça todo mundo à sua volta. Peça sim para Deus abençoar a sua vida e isso Ele vai fazer. Mas existe algo muito mais importante. Mas existe algo que é muito maior. Existe algo muito, infinitamente maior, que é a salvação da sua alma. Meu irmão chegou para o pastor um dia e falou assim, ó, meu filho, ele levou 4 tiros, morreu. Ele não bebia, não fumava, não era envolvido com drogas, não fazia nada.
Não fazia nada. Levou 4 tiros e morreu. Ela falou assim: pastor, ele merecia isso. Aí o pastor falou assim: irmão, eu vou te explicar uma coisa sobre Deus. Talvez isso vai te assustar também. Deus não se importa com a forma que você vai morrer. Sabia disso? Não se importa. Pode ser acidente de carro, pode ser tiro, pode ser pessoas arrancadas, assim acontece lá. Deus não se importa. Sabe por quê, pastor? Porque a preocupação dele é algo muito maior. Ele quer saber da sua alma, para onde vai. Se você morrer aqui, seu corpo está ali, ó, acabou. Mas você está lá diante dele, ele está lá te recebendo. Ele não se importa com a forma como você vai morrer. Ele se importa como está a sua alma e como ele vai te trazer para perto dele. É com isso que Deus se importa. Você sabia disso? A pessoa se choca, né? Morreu. Vou abandonar Deus agora. Porque meu ente querido morreu. Ele era tão novo. Ele era isso. Ele era aquilo. Não merecia. Ele foi embora. Deus não foi justo comigo. Eu vou abandonar tudo. Eu vou esquecer de tudo. Eu estou falando isso que eu já ouvi tantos ladainhas. Tantos lugares. Mas, meu querido, tem pessoas que Deus leva agora com 20 anos de idade, 19 anos de idade, 12 anos de idade, que ele sabe que essa pessoa no futuro ia se perder e ia passar a eternidade no inferno. E porque a vontade dele é salvar uma alma, muitas vezes ele leva aquela pessoa para aquele jeito e vai embora. Para você é uma dor tremenda, mas para Deus, a palavra fala assim, ó: Deus se alegra com a morte do justo. Estou mentindo? Tem alguma coisa fora da palavra que eu estou falando? Você pode falar. Não é verdade, pastor? Deus se alegra com a morte do justo. Mas para você que está aqui essa noite e que não tem conseguido viver essa justiça diante de Deus, essa noite é o momento de você se entregar para Ele, totalmente para Ele, porque a sua eternidade depende disso. Toda a sua eternidade depende disso. Eu li uma carta essa semana, não diária. Há 29 anos de idade, a moça lá escreveu assim, ó: quando eu comecei na igreja eu tinha 18 anos de idade. Ela escreveu: eu era fervorosa. Quando falava em evangelismo, eu era a primeira a me oferecer. Se eu tivesse que ir para a favela, eu ia lá pregar. Se era para cuidar dos necessitados, eu era a primeira que tomava a frente, ia lá e fazia isso. Tudo que as pessoas queriam fazer na igreja, eu me oferecia, eu sempre estava lá em primeiro lugar. E ela diz: passou um tempo, eu me casei com um pastor. E nós começamos a fazer a obra junto. Mas no decorrer dos anos, eu permiti que o Espírito Santo começasse a sair da minha vida. Porque eu não me preocupava mais em buscar a presença dele. Eu comecei a me preocupar dos meus afazeres da casa e comecei a deixar Deus de lado. Aí ela falou assim: chegou um dia, eu dobrei meus joelhos e falei assim para Deus: eu preciso de sua presença de novo, para ser fervorosa como eu era antes. E ela escreve assim, ó: e o Espírito Santo se apossou da minha vida e eu novamente voltei àquele primeiro encontro, aquele primeiro momento, e eu prego a palavra de Deus de novo, com o mesmo amor. Sabe o que aconteceu? 5 dias depois que ela escreveu esse diário, segunda-feira agora, ela sofreu um acidente de carro, morreu ela e a amiga dela. E o pastor que estava dirigindo o carro só teve alguns arranhões. Se Jesus tivesse voltado para ela 15 dias atrás, ela teria perdido a salvação dela. Mulher de pastor, você entende que todo mundo corre esse risco? Ou você se entrega a Deus 100% dele, ou a sua vida está em risco? Se entrega a Ele essa noite. Amém? Busca Ele comigo essa noite. Eu quero que você faça isso comigo essa noite, para que não haja constrangimento. De repente você fala assim: se eu me levantar, as pessoas vão falar assim: nossa, a vida dele está assim e tal. Ele está pensando: não tem vergonha, pastor?
A vida dele está assim, não vou levantar, não, se levantar, não ficar apontando depois. Então eu quero que todos vocês aqui façam um compromisso comigo. Eu quero que vocês venham para frente orar comigo. Pedir para Deus mudar o nosso coração, todos vocês. Porque até você que está bem com Deus, você vai ajudar essa pessoa que não está. Ela não vai se constranger um pouco, né, pastor? Ele vai estar orando junto com você. E o Espírito Santo vai de encontro ao coração dela e vai começar a mudar a vida dela.